Eu tenho certeza que não é novidade para ninguém que as ações do Bradesco caíram muito nesses últimos tempos, e claro, a maioria de vocês deve saber que muito se deve ao efeito Americanas que nós tivemos dentro do balanço e a provisão para devedores duvidosos por conta desta empresa. Mas claro, talvez hoje a gente precise conversar um pouco a respeito de: será que Bradesco é uma oportunidade para o médio e longo prazo? Então, se você quer saber a resposta, ou pelo menos a minha ideia sobre tudo isso, fique comigo para logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Bem, trazendo vocês aqui para a tela, eu quero passar por algumas questões iniciais que eu acho que são interessantes a gente notar. Primeiro, aqui desde 2018, vamos pegar no ponto que nós estamos hoje. Mais ou menos aqui, valendo aqui 11,78 a ação, e hoje ela está cotada aqui a 11,66, então é mais ou menos a mesma ideia. Não vamos pegar essa euforia aqui de 2019, vamos pegar alguma coisa um pouco mais intermediária. Vamos sair aqui desses R$11 e vamos para uma média aqui dos seus R$17. Estamos falando aqui de uma possibilidade de um aumento na casa dos seus 46%. Mas se você acha que essa não é uma cotação real, vamos enxergar o que houve um pouco mais ali depois da pandemia, depois que o mercado se recuperou um pouco. Nós tivemos cotações que chegaram ali aos seus R$20,06, assim como nós tivemos alguma coisa próximo dos seus R$15. Só que, olhando do preço que nós estamos mais ou menos hoje, aqui dos seus R$11,90, para os seus 15, nós temos um upside, uma possibilidade de ganho de capital de 35%. Então, se você acha que hoje você está diante de uma possibilidade de aumento do seu capital através dos investimentos num dos bancos mais sólidos e consistentes que nós temos na Bolsa de Valores, talvez seja interessante você olhar para essa ação com um pouco mais de cuidado. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é interessante você notar é que a cotação ou o valor aqui da ação no mercado não reflete exatamente, pelo menos na minha visão, as perspectivas que nós temos para esse banco. Por quê? Vamos excluir o efeito Americanas de tudo isso. O efeito Americanas gerou, dentro do fluxo de caixa e do lucro da empresa, um problema muito grande. Por quê? Nós sabemos tudo o que aconteceu com a Americanas e lá existe uma provisão de mais de 4 bilhões de reais que foram necessárias porque nós sabemos que, como a Americanas vai entrar em recuperação judicial, ela não vai ter um fluxo de caixa para pagar todo esse valor de uma única vez. Portanto, por uma questão lógica, você faz a reserva de um valor para que você não tenha um calote e, se tiver esse calote, para que você não fique descoberto, você não fique desprotegido. Portanto, sabendo que esse dinheiro ele permanece no caixa do banco, ele não saiu, não é um dinheiro que foi perdido, hoje eu enxergo e acho que você deve fazer essa mesma análise, o PDD de uma forma diferente. Por quê? Quando você entende, primeiro, que aquilo está dentro do caixa da empresa e não fora, e aí eu vou trazer para vocês aqui para mim, é interessante você saber que aquele dinheiro, por mais que esteja lá dentro, ele está rendendo um valor aplicado num tesouro base para que haja uma rentabilização daquele dinheiro, para que ele não perca valor ao longo do tempo. Outra, talvez haja outras pessoas que estão dentro desse PDD que acabem pagando para o Bradesco, e por mais que não seja de um montante tão alto como 4 bi que são ali da Americanas, nós talvez tenhamos um valor um pouco menor de PDD. Mas calma, isso eu não estou falando para o curto prazo. Na verdade, o curto prazo ele é até pior, pelo menos dentro da perspectiva de diversos gestores que eu escuto muito ali em podcasts, em entrevistas, em cartas que eles emitem. Por quê? Eles dizem o seguinte: a concessão de crédito ela é hoje uma das principais preocupações dos bancos. Por quê? Depois que nós tivemos o caso Americanas, muitos dos bancos eles deram uma resposta para a sociedade, especialmente para empresas, que a concessão de crédito vai ficar muito mais limitada. E não só para as empresas, também para as pessoas físicas. Por quê? Olha só o tamanho do calote que nós tivemos, especialmente no caso Americanas. Então, se nós temos hoje uma ferida aberta, por que eu vou deixar que outras pessoas cheguem lá e comecem a cutucar essa ferida que hoje ela está aberta? Então, os bancos eles estão emitindo a ideia de que, olha, nós temos juros altos, portanto, a chance de você não nos pagar, porque os juros ele é realmente sim muito alto, especialmente porque os bancos eles têm que rentabilizar o empréstimo deles, a carteira de crédito, nós temos uma chance de não pagamento muito alta. E assim, eles enxergaram que a concessão de crédito que eles fizeram lá atrás, quando os juros estavam a 2, 4, 6% talvez ao ano, hoje se refletiu em carteiras de crédito muito abaladas, especialmente ali em Bradesco,
Bradesco e Santander. Foram em bancos que nós vimos nos seus balanços que apresentaram números não tão interessantes para o mercado. Na verdade, o que o mercado estava projetando de expectativa de lucro, expectativa de rentabilização da carteira, talvez aumento da carteira de crédito, da qualidade da carteira de crédito, não foi refletido nos últimos balanços e isso, claro, gerou ali a defasagem na cotação que nós temos no banco. Mas eu quero tratar com vocês algo que não está no curto prazo, está no longo prazo. O que é? Hoje, as ações do Bradesco elas estão negociadas a um valor, para mim, ridículo. Afinal de contas, nós estamos aqui falando de um dos maiores bancos que nós temos no Brasil e nós sabemos que a questão bancária brasileira ela é extremamente bem regulada e extremamente bem funcional. Tanto é que, pela regulamentação do Bacen, e especialmente em questões ali de quanto capital você tem, que para você girar a sua carteira e para você conceder empréstimo, que hoje a gente enxerga ali como índice de Basileia, no Bradesco está extremamente saudável e está em patamares que são sim recomendados pelo Bacen. Não só isso, olhando para algumas questões como, por exemplo, o valor patrimonial do banco, eu tenho aqui para mim que pelo menos o Bradesco 3, que é a ação que eu acho que o investidor menor deve se atentar, ela está com um desconto aqui de praticamente 22%. Então, como que eu calculo esse desconto? Eu pego o preço atual da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Então, explicando isso aqui. Eu tenho hoje que uma ação do Bradesco, ela me custa R$ 11,66. Aí, como que eles fazem a conta do valor patrimonial por ação? Eles veem quanto que o Bradesco tem de ativos. Então, estamos falando aqui de valor que está na carteira de crédito, estamos falando aqui de imóveis que eles têm das agências, nós estamos falando aqui do patrimônio que tem lá dentro, como cadeiras, computadores e outras coisas, e vamos dividir esse valor total pela quantidade de ações que nós emitimos. Então, se nós temos 1 bilhão de ações e vamos dividir ali por 1 milhão, nós vamos chegar a um valor patrimonial por cada uma dessas ações. Então, quando eles fizeram essa conta, eles perceberam que o valor de cada uma das ações negociadas em bolsa, dividido pelo valor patrimonial do patrimônio que o banco tem, está menor do que aquilo que ela efetivamente possui. Então, é como se a gente tivesse, e todo mundo diz, todo mundo faz essa analogia, essa metáfora, de que você está comprando uma nota de R$100 por 78, com esses 22% de desconto. Para você enxergar isso aqui de uma outra maneira, a gente pode colocar aqui no gráfico, e aí eu acho que é interessante vocês ficarem aqui comigo na tela, que nós temos aqui um valor patrimonial que nunca na história do Bradesco, pelo menos ali de 2011 em diante, nunca chegou a ser negociada abaixo do seu valor patrimonial. Tanto é que nós tivemos aqui em 2015 a menor negociação, que foi de 1,16 vezes o seu valor patrimonial. Ou seja, nós estávamos pagando 100% do valor da ação, mais 16% em relação ao ágio, em relação ao valor que nós damos de crédito a tudo aquilo que o Bradesco tem. Só que, olhando para uma outra ótica, a gente pode enxergar, por exemplo, que o Bradesco tem a possibilidade de sair desse 1,16 e chegar até 2,5 vezes o seu valor patrimonial. Isso é muito interessante, afinal de contas, enxergando para momentos de crise, como é o atual, especialmente na questão de crise bancária, porque sabemos que o Silicon Valley Bank, que está lá fora, acabou trazendo uma ótica muito negativa a respeito de bancos. E claro, a necessidade de injetar capital dentro desses bancos para salvá-los acabou sendo um problema muito grande que refletiu em diversos bancos. Tanto é que saíram diversas notícias falsas a respeito do Nubank, a respeito do Banco Inter, de que era para você tirar todo o seu dinheiro de lá porque o Nubank e o Inter seriam os próximos a falirem. Mas, na verdade, não. Esses bancos eles trouxeram um comunicado ao mercado dizendo que eles não têm exposição a este banco lá de fora e consequentemente não possuem nenhum risco. Então, melhorando aqui um pouco do que eu quero dizer, voltando para o Bradesco. Quando a gente enxerga que há uma crise bancária, há uma crise de crédito, há uma carteira de crédito que está muito debilitada, então, tudo isso está muito debilitado, a gente consegue enxergar, portanto, esse desconto muito alto hoje aqui no Bradesco. Então, se estamos falando de 0,78 vezes o seu valor, o que nos dá a sensação é que, claro, isso aqui ainda pode cair um pouco. Nossa, André, mas como assim? A gente está negociando nos menores preços e você me diz que ainda vai cair? Isso não tem lógica. Calma, tem lógica sim. Por quê? Quando a gente olha para a carteira de crédito, o mercado ele estabelece uma perspectiva daquilo que vai acontecer e cria, em cima disso, uma expectativa de resultados.
Por exemplo, se o Bradesco, nesse trimestre, não conseguir rentabilizar sua carteira de uma forma ótima, o mercado vai olhar para isso e falar: olha, realmente você não está entregando aquilo que você promete. Você me dá um guidance anual e olhando para a perspectiva do que você me entregou nos 3 primeiros meses, talvez em 12 meses você não consiga me entregar aquilo que você prometeu. Portanto, eu vou bater mais ainda nas ações, por quê? Porque você quebrou a minha expectativa e segundo, eu acabo não acreditando naquilo que a empresa ela me diz que vai conseguir atingir. Então, nós acabamos criando aqui dois efeitos. Primeiro, uma crise de imagem e segundo, uma negativa em relação às expectativas que foram criadas. Olhando isso para o curto prazo, eu particularmente enxergando que aquela questão, como eu comentei, do crédito, que vai ser realmente muito mais limitada, vai ser muito mais cautelosa para você conceder crédito. E além disso, você ter uma carteira de PDD alta, como o Bradesco teve que fazer, porque assim, o caso Americanas, ele não vai encerrar em 6 meses, ele não vai encerrar em um ano. Para você ter ideia, a própria lei que fala sobre falência e recuperações judiciais, ela diz que o prazo mínimo do plano ali seria particularmente de 2 anos. Na verdade, 2 anos seria o período todo que uma recuperação judicial poderia durar, e aí esse plano que vai ser apresentado em recuperação judicial, ele tem que ser cumprido nesse prazo para que as pessoas elas consigam se reestruturar. Então, enxergando que numa ótica de 2 anos o Bradesco vai ficar com esse crédito pendente, talvez não sabendo se efetivamente vamos receber alguma coisa, é muito possível que as ações elas continuem sim caindo. Porque, claro, se nós temos uma provisão muito alta e aquele dinheiro, por mais que esteja dentro do caixa da empresa, rentabilizando ali um valor da Selic ou um IPCA, alguma coisa assim do gênero, mas nós sabemos que esse dinheiro não está sendo revertido para a carteira de crédito, que é onde, no final das contas, o banco consegue melhor rentabilizar. Imagina, por exemplo, que diversas pessoas estão pagando um juros mensal no seu cartão de crédito, por exemplo, por estar usando o cheque especial, alguma outra coisa, na casa dos seus 5, 6% ao mês. A gente está falando de uma carteira que geraria 72% ao ano se a gente deixasse esse crédito ali concedido a algumas pessoas render todo esse período. Então é muito maior do que a Selic. O que eu quero dizer no final das contas é que quando você tem uma empresa que tem um desafio de curto e médio prazo para enfrentar, ou seja, precisa melhorar a sua carteira de crédito, precisa melhorar a qualidade da concessão do crédito e, especialmente, precisa enxergar o que vai acontecer com Americanas, essa ação ela pode cair mais. Então, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda. Isso aqui é uma recomendação de uma reflexão a respeito das ações e do cenário macro e micro que nós estamos vivenciando. Olhando aqui para um outro site que eu gosto bastante também, que é o Fundamentos, ele coloca aqui um pouco do lucro líquido. Vou aumentar a tela aqui para a gente enxergar. E olhando aqui para lucro líquido, que está em azul, e proventos que estão em verde, olha só como o banco ele enfrenta uma questão muito peculiar. Houve aqui um aumento tanto no lucro do banco, assim como também aqui nos dividendos, de uma forma tímida os dividendos, sim, mas o nosso ponto principal ainda são os lucros. Vendo que o Bradesco ele passa por algumas ondas e por algumas crises aqui, 2020 e 2021, uma parte dele, nós vamos, claro, lembrar da pandemia, que isso aqui trouxe para todo mundo um desafio muito grande. Desde então, se pegarmos essa linha, o Bradesco ele continua crescendo seus lucros, mas claro, nós tivemos aqui um baita de uma queda nos lucros, porque houve ali aquele PDD e o PDD ele acaba saindo da linha de lucro e acaba, consequentemente, reduzindo o valor total do banco. Só que, se você considerar que ainda assim foi um banco que em todo esse período rentabilizou alguma coisa na casa dos seus 14 bilhões de lucro apenas, 14 bilhões em um ano, nós estamos falando de um ativo extremamente interessante. Por quê? Hoje nós estamos olhando para uma perspectiva de curto prazo que esse banco ele vai falir. Porque enxergar que você vai pagar num Bradesco um valor menor do que aquilo que ele tem de patrimônio é, para mim, uma heresia. Afinal de contas, toda a gestão que está lá dentro já se provou ao longo de diversos anos ser uma ótima companhia, ter pessoas ali vocacionadas a trabalhar com a concessão de crédito e que, claro, por mais que todos ali estivessem talvez contentes e satisfeitos com Americanas, em algum momento aquela empresa, por uma questão supostamente criminosa e por talvez um engano ali que houve nos seus balanços ou coisa assim do gênero, isso acabou afetando todos os bancos, especialmente aqueles que estavam mais expostos. E aí estamos falando aqui de Bradesco, Santander e alguns outros bancos que também tiveram esse efeito pontual no seu caixa. Então, sabendo que a gestão é boa, que a credibilidade do banco é boa, que a sua carteira de crédito é, se não me engano, a segunda maior que nós temos no Brasil, qual é a chance de esse banco falir?
eu particularmente, enxergando que nós tivemos quase 14 bilhões de lucro apenas em 2022, eu não vejo a possibilidade nenhuma disso acontecer. Então, enxergando que o banco vem aumentando gradativamente os seus lucros, por mais que haja aqui altos e baixos, isso é normal de toda empresa, nenhuma empresa é uma linha reta. Olhando para isso aqui, a gente tem hoje uma perspectiva de conseguir um ganho de capital e bons dividendos por diversos anos. Afinal de contas, Bradesco, como alguns sabem, é um pagador mensal de dividendos e 2 vezes ao ano ele solta um dividendo extraordinário. Extraordinário no sentido de que ele é maior do que aquele 1 centavo, 2 centavos que ele paga ali por ação. Ele consegue, em alguns anos, chegar a um dividendo de mais de R$ 1. Então, se olharmos para a cotação de hoje, que está em R$ 11, enxergando que talvez ela possa pagar R$ 1 por ação, seria alguma coisa ali na casa dos seus 9, 9,5% por ação. Se você não enxerga que 9,5% líquido, já isento de imposto de renda, possa vir para o seu bolso de uma forma consistente e que é um banco que naturalmente acaba, por conta da sua política histórica de bonificação, traz ali sempre 10, 15, 5% de bonificação para os seus acionistas. Isso normalmente acaba acontecendo ali no mês de abril. A gente, claro, por conta desse resultado Americanas, talvez haja um pouco menor de bonificações, um índice um pouco menor de bonificações, porque talvez eles fiquem um pouco mais cautelosos na remuneração para os seus acionistas. Mas claro, isso aqui é um efeito de curto prazo e que hoje, particularmente, eu enxergo o Bradesco como uma das melhores chances de ganho de capital nos bancões. Por que eu falo nos bancões? Porque eu enxergo hoje outros bancos muito mais interessantes aqui do que Bradesco, do que Itaú, do que Santander, mas isso está relacionado à minha filosofia de investimento e claro, eu convido aqui vocês, se tiverem interesse, em acompanhar a minha carteira de investimentos, onde eu mostro que banco é esse que eu estou falando e que já chegou a pagar mais de 20% ao ano de dividendos e claro, eu aproveitei no ano de 2022 exatamente essa possibilidade de conseguir angariar tantos valores em relação ao meu preço médio de compra dessas ações. Então, eu espero que tudo isso que eu comentei de Bradesco tenha servido para que você enxergue de uma forma positiva que o curto prazo vai ser uma possibilidade de você comprar o ativo extremamente mais barato do que aquilo que ele já foi cotado na sua história. Talvez você possa ficar se perguntando, tá André, mas eu vou comprar essa ação por R$ 11 e se ela for para R$ 9, por exemplo, eu vou perder muito do meu patrimônio. Tá, talvez você possa enxergar dessa maneira, mas com os olhos de curto prazo. Talvez enxergando um pouco mais para o horizonte, você consiga ver que não é uma empresa que tem um risco alto de valores ali que você possa aplicar, porque é uma empresa extremamente lucrativa e que pode, no médio e longo prazo, trazer para você algo extremamente incrível. O que é isso? Primeiro, bonificação de ações, o seu número de ações vai crescer. Segundo, você vai comprar essas ações por um valor extremamente mais barato e a bonificação vai reduzir mais ainda o seu valor. E finalmente, quando você colocar essas ações a mercado, talvez daqui 4, 5 anos, você vai enxergar uma valorização muito alta. Por quê? Talvez no médio prazo, olhando ali talvez para 2024, 2025, nós não tenhamos uma redução tão substancial na Selic, afinal de contas, nós estamos passando por períodos bastante conturbados. Claro, existe ali a perspectiva de, mais ou menos no final de 2024, nós reduzirmos a Selic para alguma coisa na casa dos seus 8, 9%. Não é algo muito ali factível de a gente enxergar, porque são perspectivas que o Banco Central faz, mas ainda assim é o único panorama que nós temos, pelo menos oficial, para enxergar qual é a meta de inflação para esses anos. Olhando nessa perspectiva, portanto, sair ali dos seus quase 14 e chegar nos seus 9, isso traz para os bancos e no geral para a Bolsa de Valores uma possibilidade de os ativos se valorizarem muito. Então, se você acha, ou pelo menos entende um pouco dessa manobra de alta de Selic, baixa de Selic e quanto isso influencia na Bolsa, talvez hoje seja interessante você enxergar o Bradesco como uma das ações dos bancões mais importantes para você estudar e talvez acabar comprando para incorporar no seu portfólio. Mas espero que você depois de tudo isso, reflita pelo menos a respeito disso e enxergue que os bancões eles não vão quebrar. Então, se você hoje enxerga como uma possibilidade, talvez valha a pena. Mas, se não enxergar dessa maneira, deixa aqui nos comentários para a gente
talvez trocar uma ideia a respeito de tudo isso e, claro, também me seguir no @método de investimento. Lá você vai ter a possibilidade de a qualquer momento conversar comigo sobre qualquer ativo e, claro, se eu não souber a respeito desse ativo, eu vou estudar. Se eu não souber a respeito de um fundo imobiliário, também vou estudar, mas, claro, olhando hoje para tudo aquilo que eu já estudei na Bolsa de Valores, eu espero que eu consiga passar alguma coisa, eu espero passar uma informação de credibilidade, uma informação verídica e especialmente fundamental para que você consiga investir e alcançar a liberdade financeira. Então, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar tudo isso aqui que eu faço e, claro, também curta o vídeo para que isso traga, de uma certa maneira, mais pessoas aqui para dentro do canal, para que a gente possa compartilhar a educação financeira. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.